Eu queria compartilhar uma técnica para você não se arrepender de coisas que você falou ou fez. Então a técnica não é para você fazer uma coisa e depois se livrar e não se arrepender. Não, é justamente preventiva, para você não fazer coisas e não falar coisas que depois você vai se arrepender. Antes de compartilhar a técnica, eu queria falar que a gente deve sempre procurar fazer as coisas corretas. A gente deve sempre procurar dar o nosso melhor e falar coisas positivas, falar coisas boas, mas isso nem sempre é possível. Nós somos humanos, o humano não é perfeito, é passível de erro, então a gente tem que se perdoar. Então, apesar da gente sempre procurar fazer o que é certo, se eventualmente a gente errar, não tem problema, acontece. E a gente tem que aprender a se perdoar, aprender que a gente não vai sempre fazer tudo certo. Se a gente fica com uma expectativa muito alta de sempre acertar, de sempre falar tudo que é apropriado, de nunca fazer uma coisa que a gente vai se arrepender, a gente acaba se frustrando. Então, eu acho que é bacana se preservar, não se expor tanto, porque quanto mais você se expõe, mais passível de erro você está. Então é bacana uma pessoa que se preserva, que pensa antes de falar, que toma cuidado com o que fala, com o que faz. Mas se eventualmente você falar alguma coisa, fizer alguma coisa que você se arrepende depois, se perdoe, não tem problema. Essas coisas acontecem. Então a técnica consiste em 4 perguntas que você vai fazer antes de falar ou de fazer uma determinada coisa. Claro que no começo você tem que ler essas perguntas, claro que no começo não é tão automático assim, mas conforme você vai usando essa técnica, conforme você vai tendo oportunidades de pensar antes de falar, e para isso é importante a respiração. Então, antes de falar, respira. Enquanto você respira, você já pensa nas perguntas, responde elas na sua cabeça e aí sim você define se vai ou não falar. E as perguntas são as seguintes, são 4 perguntas. A primeira, o que eu ganho se eu falar ou fizer tal coisa? E aí você avalia, ganho isso, vai ser positivo por isso. A segunda pergunta, o que eu perco se eu falar ou fizer tal coisa? Poxa, se eu falar, essa pessoa talvez vá... Tananã. Então você vai refletir o que eu ganho e o que eu perco se eu falar ou fizer, dependendo da situação, determinada coisa. A terceira pergunta é, o que eu ganho se eu não falar, se eu não fizer determinada coisa? Então, de repente, você vai ver que é mais proveitoso que você não fale, que não vai acrescentar muito você falar, ou que não vai mudar nada você falar, e aí você vê que é melhor não falar. E a última pergunta, como não podia deixar de ser, é o que eu perco se eu não falar e não fizer. Então, é o que eu ganho se eu falar, o que eu perco se eu falar, o que eu ganho se eu não falar e o que eu perco se eu não falar. Então, analisando isso, depois vai ficar mais automático, você vai ver se realmente vale a pena fazer ou falar aquilo. E parece que é difícil, mas depois que você se habitua, você vê que é positivo, que realmente, pra mim, né, não sei se esse resultado vai acontecer com todo mundo, mas pra mim o que aconteceu desde que eu aprendi essa técnica é que eu passei a falar menos, eu passei a me expor menos. Eu vi que muitas vezes coisas que a gente falaria, a gente não ia ganhar nada com aquilo. Então sempre que eu perguntava o que eu ganho com isso, eu via que era nada. E aí eu deixava de falar. E muitas vezes, o que eu perco? Você vê que você perdia mais do que ganhava, você coloca na balança e acaba não falando aquela determinada coisa. Então, se você é uma pessoa que direto se depara com arrependimento de coisas que você fala, eu acho que é muito positivo analisar essa técnica, fazer, colocar em prática. E uma outra técnica também bacana, sempre que você tem alguma coisa importante para falar com alguém, uma coisa que você já fez essa análise, né? E você ponderou que vale a pena, é importante você falar, é você treinar o que você vai falar em voz alta. Pode ser no espelho, pode até eventualmente filmar e se ouvir falando, mas é importante que seja em voz alta, para você se escutar falando, até para você tomar cuidado com o tom de voz que você vai usar, procurar falar de forma calma, de forma serena, sem agressividade, sem palavras pesadas. Então, fale em voz alta. Então briguei com meu marido, quero falar para ele isso, isso, isso. Treina uma vez sozinho.
Fala no espelho. Olha, nesse momento você fez isso, eu senti isso, gostaria que você não fizesse ou fizesse tal outra coisa, ou você deixou de fazer tal coisa e isso me magoou. Então procure sempre falar de forma calma, pense antes de falar, tente analisar o lado positivo de cada situação, procura ver o lado da outra pessoa também antes de criticar. E eu sei que muitas vezes não tem, né, defesa para outro lado, realmente a pessoa pisou na bola e você precisa falar, mas procure sempre falar de forma calma, de forma serena, porque depois você pode se arrepender se não for assim. Se você se você guardar coisas ruins para você, só vai fazer mal para você. Então a raiva, o rancor, tem até uma corrente que diz que causa câncer e doenças e tudo mais. Então é importante você colocar para fora. Mas a forma que você vai colocar isso para fora também é importante. Então tem que ser de uma forma calma, construtiva e, e assim você vai ter muito mais benefícios para sua vida, para as pessoas que te cercam. E é importante você lembrar que não é possível ter controle de tudo. Então tem muitas situações que estão na nossa mão, o que vai acontecer, deixar de acontecer, e aí a gente tem que tomar a melhor decisão, tem que ponderar prós e contras, como usando a técnica, inclusive. Porém, tem coisas que a gente não controla, e aí nessa hora tem que ter fé mesmo, tem que confiar que as coisas vão acontecer na melhor versão e ficar bem com aquilo, né? Não dá pra gente controlar o que o outro vai pensar da gente, não dá pra gente controlar como o outro vai reagir. Então tem que ter fé, tem que só colocar o seu melhor e esperar que tudo aconteça da melhor forma possível. Uma outra forma que pode ajudar também a se livrar de sentimentos negativos, ou se você decidiu, por exemplo, não falar alguma coisa para determinada pessoa, então uma pessoa te magoou, você falou, não vale a pena, tem mais contras do que prós se eu falar isso para determinada pessoa, e você definir que você não vai falar, uma técnica também para você se livrar, se libertar daquele sentimento é escrever. Então você escreve como se fosse uma carta para a pessoa, tudo que a pessoa te fez, o que você sentiu, como você ficou magoado, tal. Só que você não entrega essa carta, depois você rasga, joga, mas o fato de você ter colocado para fora, ter escrito num papel, pode te ajudar a se livrar, a se libertar daquele sentimento ruim.